Olá, meus irmãos. Eu quero aqui fazer um vídeo, irmão, falando acerca dos anjos caídos, diabo, Satanás e seus anjos. Tem uma passagem aqui no livro de João. João, no seu capítulo 8, versículo 44. Olha o que nosso Salvador fala com os judeus. Ele estava falando com os judeus. Eu estou com uma visão um pouco ruim, irmãos. Então, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para ler, mas eu vou forçar aqui para conseguir ler essa mensagem, tá? Diz o seguinte, ó. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Certo? Agora vocês entendem, irmão, olha, uma coisa muito interessante é que o Messias está falando isso para os judeus. Ele fala para os próprios judeus, dizendo que os judeus têm o diabo como pai deles. Agora você vê, se o Messias diz que o pai dos judeus é o próprio diabo, Satanás, quem seguiu, quem esteve com eles lá no deserto? Quem promoveu os milagres, né? Pelo qual dizem, né? Milagres e prodígios e maravilhas. Os prodígios e maravilhas lá no deserto. Se é que se pode chamar isso de prodígios e maravilhas. Porque eu não vejo como prodígios e maravilha fazer cair fogo do céu e consumir 150 pessoas. Eu não vejo isso como prodígios e maravilhas. Também não vejo como prodígios e maravilhas abrir a terra e fazer um monte de gente, todo um povo cair, ser soterrado, vivo, entendeu? E morrerem lá dentro. Da mesma forma também, cair, fazer chover um dilúvio e matar toda uma geração do primeiro mundo. Eu não vejo isso como prodígios e milagres, irmãos. Prodígios e maravilha. Eu vejo sim isso como assassinato, tá? Matança, tá? Generalizada. E mais do que isso, uma desobediência acerca dos 10 mandamentos que o nosso pai deu para Moisés. Um povo que se diz ser filhos de Deus, ou melhor, se diz ser filho de Israel, né? Os filhos de Israel. E que se diz ser do nosso Pai, do nosso Criador, desobedecer os mandamentos do nosso Pai, pelo qual ele estabeleceu, dizendo para não matar, e o povo não obedeceu, Moisés não obedeceu. Porque, entenda, irmão, quando nosso pai dá os mandamentos para Moisés, Moisés imediatamente pega esses 10 mandamentos e esconde dentro de uma arca. Por essa razão que ele manda construir uma arca a fim de esconder os mandamentos lá dentro para que o povo não conhecesse os mandamentos do nosso pai. E aí fez a imagem, né? Ele sabia que nosso pai não permite fazer imagens de escultura, mas mesmo assim Moisés ainda fez 2 imagens de querubins e colocou lá em cima da arca. 2 imagens, 2 querubins, representando o diabo, Satanás e a besta, né? Azazel e Israel. E aí o que acontece, irmão? Em todo momento, Moisés, pelo qual dizem, né, que era um homem que serviu o nosso pai, o Criador, nunca nesse caso então, nunca obedeceu o nosso pai. Porque foi bem claro o nosso pai dizendo para Moisés: olha, Moisés, está aqui os mandamentos que eu te dou. Respeite-a. Aí diz lá: não matará, não roubará, não furtará, não fará isso, não fará aquilo, não fará imagem, escultura, nenhuma semelhança alguma que há no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, nem embaixo do mar.
Mas a nenhum desses mandamentos Moisés obedeceu. Nenhum. A propósito, se os mandamentos do nosso Pai, ele fala acerca do amor ao Pai e amor ao próximo, 5, amor ao nosso Pai e 5, amor aos nossos próximos, eu pergunto, qual coisa boa, qual foi a coisa pelo qual Moisés fez, que nós podemos dizer assim, ó, isso aí, sim, isso aí está nos 10 mandamentos, isso aí tá legal. Nada, né, irmão? Não há nada que Moisés tenha feito que ficou de acordo com os mandamentos do nosso Pai. Muito pelo contrário. Muitas coisas que Moisés fez ficaram de acordo com os mandamentos que ele mesmo fez. Porque ele fez uma cópia, irmão, uma cópia barata dos mandamentos do nosso Pai. Lógico, nosso Pai deu os 10 mandamentos. Amor ao Pai, amor ao próximo. Mas Moisés quis ir muito mais além e criou 613 mandamentos. Amor ao Pai? Amor ao próximo? Não. Mandamentos de morte. E aí, irmãos, todas essas atrocidades cometidas pelo povo de Israel, amando do Deus de Israel, que era o próprio Moisés, Satanás. Ora, se você não sabe, você duvida de que o próprio Moisés era o diabo, pergunta, irmão, pergunte para você. Está escrito lá em Apocalipse, e foi precipitado o dragão, diabo Satanás, a antiga serpente, no lago de fogo e enxofre. Está falando lá, o dragão, diabo Satanás, a antiga serpente. Aí eu pergunto, quem era a serpente lá no Jardim do Éden, que fez com que o casal caísse, tentando Adão e Eva? Não era o diabo Satanás, através da serpente? De fato. Aí eu pergunto agora, por que Moisés andava com um cajado que se transformava em serpente e que andava com Moisés para cima e para baixo? A quem Moisés seguia? A quem Moisés obedecia? Melhor, quem falava com Moisés? Porque nosso Salvador disse, ninguém falou com nosso Pai, muito menos ouviu-se a sua voz. Se o nosso Messias disse que ninguém falou com o Pai, muito menos ouviu-se a sua voz, a não ser aquele que veio do reino do céu, que no caso foi o Messias que veio do reino do céu, e que ouviu o Pai. Se o Messias está dizendo que ninguém ouviu o Pai, muito menos ouviu-se a sua voz, falou com o Pai, muito menos ouviu-se a sua voz, então, irmão, eu prefiro acreditar que nem Moisés, nenhum dos homens do passado, do Antigo Testamento, nenhum profeta do Antigo Testamento viu o Pai e muito menos ouviu a voz dele. Muito menos Moisés, que não quis em nenhum momento obedecer os 10 mandamentos do nosso Pai. Muito pelo contrário, obedeceu os próprios mandamentos que ele mesmo fez, que ele mesmo escreveu em pedra. E disse lá, né? E dentre esses mandamentos, né? Ele escreveu um mandamento pelo qual diz mais ou menos assim: se vier alguém dizendo ser filho de Deus, ou melhor, filho do nosso Pai, que esse homem deve morrer. E eu afirmo isso diante dos irmãos, diante de você, pelo que o nosso Salvador disse lá diante dos judeus. Ou melhor, nem foi o nosso Salvador. Foi os próprios judeus que disseram: temos uma lei, e em conformidade com esta lei, este homem tem que morrer, porque se diz ser filho do Criador. Então, irmão, os judeus, eles têm uma lei. Eles seguiam a lei de Moisés, 613 mandamentos, não os 10 mandamentos do nosso Pai. Lembra quando o Messias falou assim, ó, eu não vim excluir a lei, mais ou menos isso que ele fala? Mais ou menos isso assim, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. E qual lei que ele veio cumprir? E qual lei que ele diz que não veio abolir? Ele não veio abolir a lei do Pai. Não, muito pelo contrário, ele veio cumprir. E ele cumpriu a lei do nosso Pai todo instante.
mas não cumpriu a lei de Moisés, quando aqueles homens chegaram diante dele dizendo assim, ó, Moisés, ó, Messias, aí, ó, pegamos essa mulher aí, ó, em ato de adultério. E segundo, aí eles falam, olha bem, e segundo a lei, segundo diz a lei de Moisés, não a lei de nosso pai. Segundo diz a lei de Moisés, qualquer mulher que for pega em ato de adultério tem que ser apedrejada até a morte. E tu, o que dizes? Aí eu pergunto, imagine se esta lei ela fosse de fato ter que ser cumprida diante do Messias, essa lei de Moisés. Ele teria que então permitir com que apedrejasse a mulher. Eles iriam matar a mulher. Mas aí a lei do nosso pai, pelo qual foi entregue para Moisés, e Moisés escondeu como é que fala? Escondeu na arca, para que o povo não conhecesse, a lei do nosso pai diz, não matarás. Está escrito. E se o Messias concordasse em apedrejar a mulher porque ela foi pega em ato de adultério, automaticamente ele estaria ferindo a lei do nosso pai. Mas ele falou que não veio para abolir, ele veio para cumprir a lei do pai. Então o nosso Messias está cumprindo a lei dele agora. Dizendo para eles, se algum de vocês aí, ó, não tiver um pecado, então atire a primeira pedra nela. E todos sabiam que tinham pecados. Todos sabiam. Então, irmãos, aí quando aquela mulher, quando todos vão embora, o nosso Messias diz para ela, cadê? Onde estão os seus acusadores? Onde estão aqueles que vieram te acusar? Ou te condenar? Não lembro muito, mais ou menos, não lembro bem. Eu acho que é te acusar. Enfim. Aí ela disse que foram todos embora. Aí ele diz, então vai. Porque nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Né? Não cometa de novo. Por quê? Porque se ela comete novamente o mesmo pecado, eles iriam matar ela, não tenha dúvida. Dessa vez eles nem iriam para o Messias. Porque eles vão praticar a lei de Moisés. Aí o nosso Messias fala aqui, né, no capítulo 8, versículo 44, que ele fala, vocês têm como pai o diabo, Satanás, e vocês querem fazer a vontade dele. Qual é a vontade do diabo para que aquele povo faça naquele momento? De matar o Messias, tirar a vida do Messias. Então, irmão, o Messias está dizendo que o pai dos judeus é o diabo, o Satanás. Aí eu pergunto, o sistema evangélico hoje, sistema protestante, católico, gospel, maçônico, eu pergunto, por que essa gente defende tanto os judeus? Por que essa gente defende tanto Moisés? Defende tanto as 12 tribos de Israel? E quando eles fazem as suas pregações nas religiões, lá nos templos religiosos, ostentam lá atrás, no púlpito deles lá, a bandeira de Israel. Será que essa gente, todas elas, estão de acordo com todas aquelas atrocidades cometidas pelas 12 tribos de Israel, cometida pelo próprio Moisés? Esses homens feriram o mandamento do nosso Pai. Nenhum deles seguiu um sequer mandamento lá nos 10 mandamentos que o nosso Pai deixou para Moisés distribuir para o povo. Então isso mostra, irmãos, que esses homens eles não têm compromisso nenhum com o nosso Pai, muito menos com a sua lei. Eles vieram nesse mundo para matar, como o Messias mesmo disse, o diabo, o Satanás e seus anjos. Aí é o que eu afirmo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Todos que matam, roubam e destroem provém do diabo, Satanás, e não do nosso Pai. Tem
Agora, tem uma passagem aqui, no livro de Mateus. Olha só, uma coisa bem interessante. Deixa eu ver aqui, Mateus, Livro de Mateus, você vê que o diabo, Satanás, não suporta o Messias, tá? E não obedeceu em nada do que o Messias ensinou. Aí, olha só, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 20, essa passagem é bem conhecida entre os irmãos. Eu quero citar ela aqui, mostrar ela aqui para os irmãos, e vocês verem o que eles fizeram, ó. E projetando ele isto, eis que em sonho um anjo lhe apareceu, um anjo do nosso pai, né? Lhe apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, sua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito do nosso Pai. E dará à luz um filho, versículo 21, e dará à luz um filho, e o chamará de Jesus. Olha bem, está escrito aqui Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí 22 diz assim, ó, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do nosso Pai pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Aí você vai lá no livro de Isaías, você vê, né, o que eles fizeram. A princípio, diz que o anjo diz para colocar o nome de Jesus. Está escrito Jesus aqui. Mas aí ele diz que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, né? De que a virgem considerará um filho e que o nome dele chamaria Emanuel. Aí ele fala que é Emanuel. E botaram assim para complicar as coisas, para as pessoas se confundirem. Aí Isaías lá confirma, no capítulo 7, versículo 14, ele diz: Portanto, o mesmo Pai vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Então, irmão, olha o que eles fizeram. O nosso Salvador, naquela época, o nome dele se chamou Emanuel. Propriamente, as pessoas acostumaram a chamá-lo de Messias, porque Messias significa o enviado, o ungido, nosso Pai. Então, muitos o conheciam como Messias, ou mestre, né? Então, o que eles fizeram? Os judeus, nesse caso, né? Primeiro, mataram o nosso Salvador. Tiraram o nosso Salvador da terra dos viventes. E aí, mataram os apóstolos e todos que viram e ouviram o Messias e os apóstolos. Depois, em seguida, criaram um livro chamado Bíblia e estabeleceram no livro a história deles, pegaram a história dos profetas, colocaram no livro Bíblia, pegaram a história do Messias, a história dos apóstolos, botaram no livro Bíblia. E aí pegou lá os mandamentos lá de Moisés, pegou os livros de Moisés, os Pentateuco lá, e colocaram também no livro Bíblia. Fizeram uma salada mista. E aí tiraram o nome do Messias de Emanuel e colocaram Jesus Cristo. Mas é aquele negócio. Tem uma passagem que Mateus fala o seguinte, Mateus ou Pedro, se não me engano, que o livro, que a palavra do nosso Pai se tornou o pavio que fumega, que não conseguiram apagar a história do Messias. Ele é o morrão que fumega, ou seja, para você poder, ali dentro tem a verdade do nosso Pai e tem também a mentira do Satanás, do diabo. Agora, para você encontrar a verdade, você tem que remover todas as cinzas, né? Não fala que é o pavio que fumega? Então você tem que remover todas as cinzas de Jerônimo, de Calvino, de Wesley, de Moody, esses reformadores aí que criaram essa porcaria aqui, chamada livro de Bíblia, né? E colocaram aqui as escrituras do nosso Pai.
Mas está aqui. Você tem que ler e analisar de acordo com o Messias mesmo falou. Analisar as escrituras, analisar tudo isso. Por quê? Porque está tudo misturado. E aí quando você vai ler aqui, que está escrito, em nome dele chamará Jesus Cristo, e logo depois você vê escrito Emanuel, é postado assim de propósito para poder confundir tudo. Então, irmão, o diabo, ou melhor, os judeus seguem Satanás até os dias de hoje. Tá? E o Messias mesmo falou o seguinte, que ele julgaria as 12 tribos de Israel. Se as 12 tribos de Israel eles vão entrar em julgamento, isso é porque eles não são do nosso Pai. Eles serão condenados por sol, a ser lançados no sol, porque não são do nosso Pai. E aí você fica defendendo Moisés, defendendo as 12 tribos de Israel como um povo santo do nosso Pai, você também vai junto com eles para o sol, porque você defende essa gente. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa aqui para você. O nosso Salvador, que trouxe o Evangelho da Paz, anunciou a verdade e ensinou as pessoas a fazer a vontade do Pai, a agradar o Pai. Ele foi morto pelos judeus. Depois, os apóstolos deram continuidade a essa missão, e aí também foram mortos. E todos foram mortos. Quando não sobrou mais ninguém para contar a história, anos mais tarde eles criaram uma nova religião chamada cristianismo. Do cristianismo veio o protestantismo, que está aí, essas religiosidades aí que está aí espalhadas no mundo todo aí, e está aí até hoje. E ensinou as pessoas a adorar um nome chamado Jesus Cristo. Um nome dado a um anjo caído, chamado Azazel, que não é o nosso Salvador. Como bem disse, irmãos, o nosso Salvador nunca pediu culto para si, mas o Jesus Cristo que está aí aceita culto para si. O nosso Salvador nunca pediu para dar dívidas e oferta para sustentar a casa de Deus, mas o Jesus Cristo que está aí aceita que você dê dívidas e oferta para sustentar a casa dele. O nosso Salvador nunca ensinou a gente a construir templos gigantescos, templos suntuosos, templos para adorar ao Criador dos céus e da terra. Mas o Jesus Cristo que está aí aceita, até mesmo o Deus desse mundo, né, diabo, Satanás, aceita, né, que você construa templos. Então, irmão, se está escrito que nosso Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, então quem habita nos templos pagãos que estão aí? Quem se faz presente nesses templos e que recebe todas as honras, todas as honrarias, toda a glória do povo? Ora, o nosso Salvador, ele foi levado num deserto para ser tentado por diabo, Satanás, por Moisés. E aí, entre uma tentação e outra, ele vai e mostra para o Messias todo o reino da terra, toda a glória desse mundo. E ele fala assim, ó, tudo isso que você está vendo aí, ó, tudo isso é meu. A mim me foi entregue, e eu dou a ti, se prostrado me adorares. Então você vê aí, irmão, que quem pede adoração para si é o diabo, Satanás. Então qual foi a única forma do diabo, Satanás e seus anjos serem adorados pelos homens? É criando religiões espalhando para o mundo todo. É fazendo com que eles se façam de deuses aqui nesse mundo, tome o lugar do Messias, porque Azazel, nesse caso, tomou a identidade do Messias e colocou lá no livro Bíblia o nome Jesus Cristo, que é ele próprio, o nome de Azazel, né? Aí está lá escrito, Paulo mesmo chegou ao ponto de dizer, quem tem entendimento, que calcule o número da besta. O número da besta é o número de um homem, e seu nome é 666. Aí você calculando, você vendo lá o nome dele em latim, que significa Jesus Cristo Filii Dei. E aí você pega os números que tem algarismo, aí você pega as letras que tem valor numérico, os algarismos romanos, e aí você vai ver lá, vai somar elas, e você vai ver 666. Mas somente no nome dele verdadeiro em latim você consegue chegar até a besta 666. Mas enfim, os nossos irmãos dos outros canais têm muitos vídeos que falam sobre isso, vocês podem chegar lá e
e verificar. Então, irmão, agora, nos dias de hoje, as pessoas estão completamente enganadas, totalmente, como é que eu posso dizer assim, contaminada com o sistema religioso, que está aí, envolveu povos do mundo todo. Porque essa besta do Apocalipse, este Azazel, o Jesus Cristo do sistema, ele disse que ia fazer com que toda a população da terra adorasse o seu nome e a sua imagem. E ele conseguiu fazer isso. Através da sua imagem, lá do Jesus Cristo católico, ele fez com que todos os povos católicos adorassem ele através da imagem. E aí fez com que todo o povo evangélico e o resto do mundo adorassem ele através do seu nome. E está aí, essa mistura de religião, de idolatria, que se espalhou por toda a terra, veio através dos judeus. Dos judeus veio para Roma, né? Uma aliança entre entre romanos e judeus trouxe essa contaminação aí, ó, que se espalhou por toda a terra. Entende, irmão? Então, o que acontece? Por causa disso, as pessoas estão sendo enganadas, achando que estão servindo o nosso Pai e não estão. Mas aí o nosso Pai, desde o princípio, irmão, quando o diabo já estava dominando o planeta Terra e envolvendo os seres humanos na idolatria, né, fazendo adorar a ele e seus anjos, o nosso Pai já tinha criado um plano de resgate para resgatar as pessoas. Porque é o seguinte, irmãos, desde que os anjos foram expulsos do reino do céu, o céu ficou vazio. Muitas casas no reino do céu ficaram vazias. Então o Pai decidiu, então, não criar mais anjos lá no reino do céu. Ele resolveu criar os seres humanos aqui na terra, para que assim os seres humanos conhecessem o diabo e seus anjos, tá? E eles conhecessem a verdade e a mentira, e aí eles pudessem escolher, né? Escolher exatamente o que eles vão querer. Se vão seguir a mentira, diabo e seus anjos, se eles vão seguir a verdade, que vem através dos apóstolos, que vem através do nosso Salvador, do Messias, e que veio também através dos profetas naquela época. Porque naquela época, lá no início de tudo, os profetas, eles profetizaram acerca do Messias, mas também falaram acerca do nosso Pai. Eles comunicaram, anunciaram a verdade para aqueles povos daquela época. Muita gente naquela época conheceram os profetas e entenderam, entendeu? E se redimiram com o nosso Pai. Mas os profetas foram mortos. Aí nosso Pai enviou o Messias, né? Todos os profetas no passado foram mortos, todos, né? E aí o último profeta que o nosso Pai enviou foi João Batista. Depois veio o nosso Salvador, o Messias, que anunciou a verdade também, que atestou o que os profetas haviam dito. E aí depois veio aqui o nosso Salvador, né? Confirmou o que os profetas disseram, né? Anunciou a verdade, fez milagres e maravilhas. Esses sim, de fato, são milagres e maravilhas, né? Entre o povo. Ajudou a todos que vieram até ele. Todos que estavam acamados, todos que estavam doentes, enfermos, até mortos. Ele ressuscitou por causa das pessoas que sofreram com isso. Mas tudo isso para mostrar de que ele estava com o Pai. E que todas essas coisas que ele promovia, ele fazia porque o Pai estava com ele. E aí ele faz diferença entre Moisés, né, e ele. Porque se o povo conhecia, naquela época que o Messias estava aqui na terra, o povo só conhecia o judaísmo, a religião dos judeus. E aí acontece, e eles só conheciam Moisés, pelo qual eles tinham como um Deus na vida deles, e que seguiam a lei de Moisés através da religião judaica. As 12 tribos de Israel, né, que implementou essa religião judaica e que disseminou em toda aquela terra lá do Egito, em toda aquela terra lá de Roma, toda aquela área lá, né? E aí o que aconteceu? Eles enganaram o povo naquela época.
Mas quando eles viram no Messias que o Messias era uma ameaça para eles, para a religião deles, para o domínio religioso deles, então eles tentaram então resolver matá-lo. A única forma de fazer com que aquelas pessoas que antes eram adeptas do judaísmo, agora estão se voltando para o nosso Pai através do Messias, então a única forma de fazer com que esse povo não largue o judaísmo é matando o Messias, e aí, ao matar o Messias, matam os apóstolos, aí eles criam uma nova religião depois disso. Os irmãos conhecem, muitos irmãos conhecem essa história. E o que acontece, irmãos? Hoje está todo mundo enraizado, comprometido com o sistema religioso. Mas o nosso Pai, cheio de amor, mesmo enviando os profetas e eles sendo mortos, ele enviou o Messias, também foi morto, enviou os apóstolos, também foram mortos. Ainda assim, nos dias de hoje, irmãos, ele enviou as duas testemunhas, para que assim viesse aqui para ensinar as pessoas. Está escrito, em Apocalipse diz, né? Enviarei minhas duas testemunhas que profetizarão vestido de pano de saco grosseiro por 1260 dias. E esses 1260 dias, irmãos, ele vai começar a partir do momento que o meteoro cai na Terra. E aí, quando esse meteoro cair na Terra, irmãos, o que vai acontecer é que começa a contagem do anti-Messias, tá? De Azazel, né? Como é que fala? Dominar esse planeta. Agora, fisicamente, explicitamente. Ele já domina, né? Ocultamente, né? Através das religiões, através de Roma, do Vaticano. Mas ele vai agora dominar fisicamente, explicitamente, quando ele vier através do oitavo rei, do oitavo papa. Então, irmão, agora entenda o que eu quero dizer aqui para os irmãos. Ainda assim, mesmo com as duas testemunhas anunciando a verdade, né, através do Facebook, através do YouTube, nos canais da internet, né, nas plataformas, muita gente estão conhecendo a verdade. E agora mesmo aqueles de lugares longínquos, aqueles que nem acesso à internet têm, o nosso Pai vai fazer com que essas pessoas também conheçam a verdade. Através do quê? Através do que foi dito sobre o que Joel, ele falou, ele profetizou, de que os velhos terão visão. De que os velhos sonharão, né? E os jovens terão visão. Acho que mais ou menos isso. Bom, eu prefiro, na verdade, ir lá e conferir. Melhor do que eu ficar falando coisas aqui de mim mesmo. Joel. Onde é que está Joel? Jonas, não. Eu estou tentando procurar aqui, tá, irmão? Nossa, tá chovendo pra caramba. Calma aí. Deixa eu tentar achar aqui. Joel, onde tá aqui Joel? Joel fica depois de quê? Gente, não tô conseguindo encontrar Joel. Aqui, achei, Joel. Joel fica depois de Oséias, Daniel, Oséias, Joel. Depois vem Amós. Vamos lá. Nossa.
Jeremias, Ezequiel, Isaías, Provérbios, Salmos. Gente, eu não tô conseguindo encontrar aqui, cara. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para poder encontrar, irmão. Aguenta só um pouquinho. Bom, achei aqui, irmãos. No Joel, livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, ele fala assim, ó: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos, que no caso são jovens, né? Vossos jovens terão visão. Então, irmão, agora entenda o que eu vou dizer para os irmãos. Azazel, ele tem a tecnologia, né, de fazer com que os nossos vídeos, por exemplo, que um vídeo ele seja visualizado no local e lá em outros países ele seja reproduzido até mesmo em outras línguas. O mesmo vídeo. O nosso pai, ele vai fazer também muito mais do que Azazel consiga fazer. Porque assim, se Azazel tem essa condição, essa tecnologia de promover dessa forma, o nosso pai, irmão, muito mais do que isso, não tenha dúvida. E o que o nosso pai vai fazer? Para aquelas pessoas de lugares longínquos, que não têm acesso à internet, que não têm conhecimento da verdade, essas pessoas, né, elas vão passar a ter visão. Os nossos vídeos, tudo que postamos na internet, no nosso canal, ensinando a verdade, o nosso pai vai fazer com que essas pessoas lá dos outros lugares, lá longe, vão fazer com que essas pessoas sonhem, tenham sonhos de nós falando, ensinando, para que elas assim, então, possam conhecer a verdade e aí assim tomar, né, a decisão certa. Então, é muito interessante, irmão, é muito bom o amor do nosso Pai para com os seres humanos, para com as pessoas, em dar oportunidade para que todos possam conhecer a verdade. E é exatamente isso que vai ocorrer, irmãos. As pessoas do mundo todo, as pessoas que não têm acesso à verdade, que não tiveram acesso à verdade, eles vão sonhar com um vídeo meu, com um vídeo dos irmãos, né, sobre tudo que nós falamos, tudo que ensinamos, né, essas pessoas vão sonhar nesse grande dia. Este, né, é mais um pedido do nosso irmão Robert, né, para que essas pessoas também possam ser alcançadas, entende? E, enfim, vou dar agora só uma trégua aqui, vou finalizar aqui, porque o vídeo já está bem longo, e depois eu vou dar continuidade acerca do que o nosso irmão Robert falou acerca do 10º pedido, né, que é muito bom, irmão, também, que é, assim, vamos dizer assim, como eu posso dizer assim, que é justo, né, que é muito justo. Um abraço para todos os irmãos e estamos juntos.